Existem certas coisas na vida que a gente nunca vai ser capaz de entender. Talvez. Que talvez a gente nunca consiga entender. Eu, por exemplo, não consigo entender como é que o Santos consegue jogar bem e ser tão efetivo contra o Flamengo e fazer um papelão como fez contra o Mirassol. Bom, assim, eu vou falar tudo aqui de uma maneira geral, tentando ser o mais resumido possível, pra gente não ficar passando tanto nervoso igual a gente já tá passando agora, não passar mais nervoso ainda, né? Eu acho que eu nem preciso ficar falando de tantos jogadores assim, porque senão eu posso ficar pior do que eu já tô de ficar tão incrédulo e tão indignado com uma derrota como essa. A começar pela escalação do Santos. Um Santos muito diferente do Santos que enfrentou o Flamengo na Vila Belmiro, mas não só no jogo em si, mas também, né, da maneira que foi escalado. Uma escalação diferente, uma escalação completamente diferente e que não fez resultado nenhum, que não deu efeito nenhum. Né? Porque mesmo se tivesse perdido, se ainda tivesse tido um certo efeito nessa escalação diferente, nessa mudança de escalação, né? Mesmo se tivesse perdido, mas perdido por um placar menor e ainda jogando minimamente bem, né? A gente até poderia destacar certos pontos. Mas esse não é o caso. Uma escalação completamente diferente que não deu em nada. Que não deu em nada. E assim, eu não consigo entender também uma outra coisa. Já ouviram aquele ditado que se diz: em time que está ganhando não se mexe? Então, por que o Santos não foi escalado de uma maneira igual ou pelo menos minimamente parecida com a maneira que foi escalado para enfrentar o Flamengo, né? E o Santos, que vai jogar bem contra o Flamengo, vai jogar bem no sentido de ser estrategista, no sentido de saber o que tem que fazer para conseguir a vitória, né? Jogar bem, assim, sabendo, né, qual vai ser a sua estratégia para ter o seu resultado. E o Santos que está completamente perdido contra o Mirassol. Um Santos literalmente perdido. Mais perdido do que segue em tiroteio. Um Santos que não sabia o que fazer com a bola. Um Santos que não sabia, assim, não sabia que estratégia utilizar para não sofrer nas mãos do Mirassol, que com todo o respeito ao time do Mirassol, mas o Santos não pode levar um vareio que levou do Mirassol, com direito a olé de um time como o Mirassol, com todo o respeito ao Mirassol. Só que o Mirassol é um time pequeno, é um time que não tem a grandeza que o Santos ou que qualquer outro time que tem a mesma história, um time que é tão grande quanto o Santos teria, né? O Mirassol, não, nada contra o Mirassol não tenho nada contra ele, falando com todo respeito ao time, mas o Santos não pode sofrer como sofreu e levar uma derrota como levou de um time igual o Mirassol, né? De um time que é pequeno, de um time assim que assim, não que eu esteja menosprezando ou subestimando, não, não é isso. Mas enfim, né? E assim, o Santos perdeu de 3-0 e só de 3-0, porque a gente sabe muito bem que se não fosse o nosso goleiro Gabriel Brazão, poderia ter sido muito mais, o Santos teria levado uma goleada histórica do Mirassol. O papelão que foi poderia ter sido até maior, poderia ter sido muito maior. Só que assim, o Gabriel Brazão, ele é o goleiro, ele vai defender, ele vai salvar o time em diversos momentos. Só que existem certas ocasiões que o goleiro não tem o que fazer também. E que o goleiro não vai ter culpa do gol que o time vai levar. Né? Porque, assim, o time em si fez um papelão em campo. O time em si jogou muito mal. Um Santos que, perdido em campo, não sabia
não sabia levar um perigo mínimo ao seu adversário. Não ia para cima, não se impunha, não tomava assim a iniciativa, né, de tentar pressionar o seu adversário. E foi dessa forma que o Santos foi colocado na roda pelo Mirassol. Enfim, né? E é uma derrota que, assim, frustra completamente as nossas expectativas. Uma derrota que, assim, joga um balde de água fria na gente. Que a gente imaginava, assim, depois de um jogo bom contra o Flamengo, que a gente vem de uma vitória contra o Flamengo, contra um dos melhores, se não o melhor time do Campeonato Brasileiro. Um time que tem a mesma grandeza que o Santos tem. Um time que tem a mesma grandeza que o Santos tem e que está vivendo um momento melhor do que o Santos está. Mas o Santos consegue ganhar do Flamengo e consegue ganhar não por sorte, mas por estratégia. Ganha porque merece a vitória. Ganha porque merece o resultado. Porque o Santos soube usar a arma que ele tinha ao seu favor para conseguir esse resultado. O Santos mereceu ganhar do Flamengo. Mereceu. E como eu falei, um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, se não é o melhor. Mas aí vai e faz um papelão como fez contra o Mirassol. Isso não dá para entender, né? Mas aí a gente fica pensando assim, depois de uma vitória contra o Flamengo, a gente fica com a expectativa de ser uma virada de chave, de ser um divisor de águas, uma mudança de momento para a gente poder mirar coisas positivas nessa tabela, para a gente mirar pelo menos assim uma pré-Libertadores, né? Que é o que a gente tem que mirar, que é o que o Santos tem que mirar, um time como o Santos tem que olhar. Mas aí, não, a gente leva um balde de água fria e volta a se preocupar com zona de rebaixamento. Uma coisa que a gente está tão acostumado tão acostumado naquelas, né? Mas uma coisa que a gente está enfrentando tanto e se preocupando tanto nesses últimos tempos. Enfim, é esse o resumo perfeito desse jogo. Né? E a gente se preocupa com a zona de rebaixamento sabendo que a gente pode voltar a ocupar uma posição como essa na tabela, ainda nessa rodada, dependendo dos resultados de outros jogos, de jogos paralelos. E agora sim, um Santos que reagiu contra a Fortaleza, reagiu contra o Flamengo, né? Agora leva um papelão desse contra o Mirassol. O que vai ser o próximo jogo do Santos, que vai ser contra o Inter na Vila? Né? Será que a gente vai poder ver um Santos minimamente melhor contra o Inter dentro da sua casa, dentro da Vila Belmiro? A gente espera que sim. Mas a gente simplesmente não sabe o que pode vir nesse jogo. Eu só espero que o Santos, depois desse vareio que levou contra o Mirassol, o Santos, assim, olhe para esse jogo contra o Inter para poder se redimir de toda essa vergonha, né? E assim, no mínimo, fazer uma partida, decente. Uma vitória, é claro que a gente espera. Mas pelo menos uma partida para a gente destacar pontos positivos. Porque existem, assim, eu acho que existem dois tipos de derrota. A derrota que você vai literalmente mal, que foi esse o caso, e uma derrota que você perde, mas que você pelo menos entende que você fez um jogo competitivo, que você fez um jogo decente, que você fez um jogo que tem como destacar certas coisas em qualidade. Como foi até o caso de uma derrota contra o Botafogo. Porque o Santos perde do Botafogo, mas perde jogando bem. Perde, mas foi pra cima. Perdeu, mas se interessou pelo jogo. Foi pra cima, se impôs diante do adversário. Levou pressão, levou perigo. Apesar de ter perdido. Mas, só que essa derrota contra o Mirassol a gente não tem como destacar ponto positivo nenhum. Só o que a gente pode destacar é negatividade. Então, assim, eu espero muito que o Santos possa se redimir no próximo jogo contra o Inter, né? E conseguir um resultado
positivo em casa, né, para compensar essa vergonha que foi contra o Mirassol, né? Teria sido a mesma coisa que o Santos fosse goleado pelo Flamengo na Vila e agora ganhar de 1-0 do Mirassol, né? Mas enfim, eu não consigo dizer mais nada agora. Eu só sei que eu falei demais. Eu falei demais e não tenho mais o que falar aqui. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.